Meus irmãos, com muita alegria nós estamos encerrando a carta de Tiago. Foram várias semanas caminhando por essa carta e quantas coisas nós temos aprendido e falado aos nossos corações, é verdade? É uma carta muito prática. Alguns comentaristas até dizem que Tiago é muito parecido com Provérbios. O provérbio é muito prático, muito aplicado à vida. As exortações, as direções que a carta nos dá são muito práticas e voltadas para a vida cristã, dia a dia, desafios que um cristão tem. Então estamos encerrando. E com isso, o meu alvo, a partir da exposição dessa carta, é trazer uma mensagem de encorajamento para que cada irmão, dentro das provações que o Senhor tem permitido passar, possa perseverar. O grande alvo de Tiago nessa carta é fazer com que aqueles irmãos perseverassem em meio às tribulações que eles iriam enfrentar ou estavam enfrentando. Certa vez eu ouvi um irmão chinês, há muitos anos, que já tinha sido preso várias vezes pelo regime comunista por ser cristão. E ele estava participando de um programa numa rádio aqui no Brasil, falando um pouco das experiências dele e de como era ser um discípulo de Cristo na China, ainda mais um país que a igreja não tem liberdade. E aí, a pessoa que estava conduzindo a conversa falou a respeito de carregar a cruz, e de como era difícil carregar a cruz na China, e como era difícil ser uma testemunha de Cristo em um país em que a igreja é perseguida. É interessante a resposta que ele deu. Ele falou algo assim: na verdade, todos nós temos cruzes para carregar. O que muda é só o formato dela. A cruz lá na China é de um jeito, a cruz aqui no Brasil é de outro. Mas todo discípulo de Cristo, todo cristão, de alguma forma, carrega uma cruz, não para ser salvo por ela, mas porque é discípulo de Cristo. E Cristo mesmo diz que quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Eu digo isso porque eu não sei quais têm sido as provações que você tem passado, se são oriundas do seu coração ou se são fruto dos desafios que você tem de ser discípulo de Cristo, aonde você está. Mas com certeza você tem dificuldades. E no meio dessas provações, cada um de nós tem a tentação de desanimar, de voltar atrás e de parar. Então essa carta nos incentiva a continuarmos firmes. Esse é o alvo de Tiago. E aqui nós estamos fechando. Gostaria de lembrar algumas coisas. No começo da carta, especificamente no capítulo 1, a gente viu que Deus permite as provações com uma finalidade. E a finalidade é muito clara, que está lá em Tiago 1, versículo 1 até o verso 18. Ele permite essas provações para que nós possamos, ao fim, sermos aprovados e termos a coroa da vida. Ele deseja que nós sejamos salvos e que tenhamos um caráter forjado, provado, talhado. Essas provações têm um propósito. Depois nós vimos na carta, até mesmo tendo o verso 19 do capítulo 1 como parâmetro, de que nas provações nós devemos fazer 3 coisas. Não sei se os irmãos se lembram, mas nós devemos fazer 3 coisas. A primeira, nós precisamos sermos rápidos em obedecer. Nós precisamos ser dispostos a ouvir, que é o que diz lá. Então, na aprovação, a desobediência não pode ser uma opção. Temos que ficar firmes na palavra de Deus. E as 2 outras direções que ele dá é de que na aprovação nós temos que ser tardios em falar e tardios em se irar. Ou seja, a gente tem que mais ouvir do que falar, e nós vimos isso. E nós temos que ser pacientes, não devemos nos irar. No último trecho, que é o que nós estamos acabando hoje, nós estamos vendo que em meio às provações, as riquezas não são um fundamento seguro. Tiago fala a respeito de confiar nas riquezas e todos os problemas que advêm disso. Obviamente, Tiago não diz que ser uma pessoa próspera é pecado, ele não diz isso. Mas ele fala que uma pessoa que se apega às riquezas, como os ímpios fazem, ela se coloca numa situação de muito perigo. E também não é um fundamento seguro para poder enfrentar as provações dessa vida. Depois ele fala a respeito da ira, fala a respeito de muitas coisas. Domingo passado nós vimos sobre a paciência, como a ira não é uma resposta para as provações. Quando nós sofremos injustiça ou temos uma situação que nos incomoda demais, se irar não é a resposta. Antes nós temos que aprender a ter paciência, entender que Deus tem separado um processo para nós, em que cada um de nós vai ter que trilhar. E por fim, hoje, nós vamos encerrar essa carta vendo a respeito de oração.
A oração é um recurso extremamente importante para poder passar pelas provações. Então, depois desse fechamento da carta, nós entendermos para onde estamos caminhando, fica mais fácil a gente poder caminhar pelo texto, tá bom? Antes disso, vamos orar rapidamente? Senhor Deus, nesse momento, Senhor, pedimos ao Senhor que direcione os nossos corações à compreensão da Tua palavra e também, Senhor, fortaleça-os a fim de que nós possamos submetê-los à Tua palavra. Pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito, a iluminação da nossa compreensão em mente e também do ânimo do nosso coração. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos falar então a respeito de oração, um alvo que deve estar sempre presente na vida do cristão, na vida do discípulo de Cristo. Nós vamos caminhar hoje em Tiago, capítulo 5, do verso 3 ao 20. E aí eu já coloco essa grande ideia para você meditar, e vai ser o resumo de todo o trecho. Aqui diz: a perseverança paciente pode ser sustentada pela oração e a restauração espiritual pelo reconhecimento da verdade. Então esse texto vai trabalhar em nós duas verdades importantes. É a questão da oração como recurso para perseverança em paciência, a oração como recurso importante e o reconhecimento da verdade, a confissão do pecado, o arrependimento, a conversão, o reconhecimento da verdade e o abandono do pecado. Isso leva a pessoa a desfrutar da restauração. Esse trecho que nós vamos caminhar hoje fala sobre isso. E é até interessante a gente ver como a carta fecha. Ela fecha sem nenhum tipo de despedida. Nos mostra talvez a preocupação de Tiago muito mais em instruir do que necessariamente algum tipo de mensagem pessoal, Ele entendia que aquilo ali era muito mais importante, dar o direcionamento para a igreja, do que necessariamente uma comunicação pessoal com aqueles crentes. Então mostra urgência. Quando nós estamos passando por provação e tribulação, existem prioridades. E parece que Tiago entende isso. As prioridades são as coisas que ele coloca aqui. E nós vamos ver então algumas delas. Essa frase que está para você resume grande parte do texto, Enfim, de certa forma resume o que nós vamos ver. Não é a grande ideia, eu já passei a grande ideia, mas resume bem o desenvolvimento do que Tiago diz. Aqui nós podemos ver que a oração é poderosa em todas as circunstâncias. O apoio é necessário nos momentos de enfermidade e a atenção mútua é indispensável na confissão e intercessão. Ou seja, a oração é um recurso extremamente poderoso nas várias circunstâncias que nós vivemos. Esse apoio é importante quando nós estamos passando por enfermidade. E essa atenção mútua que nós devemos ter uns com os outros é indispensável para que haja um ambiente em que haja confissão de pecado, arrependimento e conversão. É necessário prestação de contas. É necessário vida na vida, tá? Esse texto vai mostrar isso pra gente. E aí eu vou trabalhar com os irmãos duas perguntas. A primeira pergunta vai do verso 13 ao 18 e a segunda pergunta vai do 19 ao 20, tá? Duas perguntas. Vou falar para vocês anotarem e a gente vai caminhando nelas. A primeira pergunta: como enfrentar as provações? A partir desse texto. A carta toda mostra muitas dicas, muitas orientações, mas a partir desse texto, como enfrentar as provações? Do verso 13 até o 18. Como enfrentar as provações? E a segunda pergunta é: como reerguer-se nas provações? Que é o verso 19 e o verso 20. Como reerguer-se nas provações? Vamos trabalhar então nas perguntas. Vamos ver a primeira. Como enfrentar as provações? Ligando esse texto com o que nós já vimos antes, esse último bloco da carta, a partir da confiança nas riquezas, nós precisamos entender que não são as riquezas, nem a ira, aquela pessoa irada, explosiva, que não deixa passar barato, e nem a impaciência, que é correr atrás para tentar resolver logo, a pessoa que não sabe esperar, ela já quer chegar atropelando e resolver.
Nenhuma dessas coisas devem ser as medidas contra as provações. Nenhuma delas. Nem riquezas, nem ira, nem impaciência devem ser medidas contra as provações. Né? Medidas para que nós possamos enfrentar as provações. A partir desse texto, então, qual deve ser a medida para nós enfrentarmos as provações? A oração. A oração. Tá? E aí nós vamos ver a oração aqui do verso 13 até o verso 18 em 3 pontos. Está aí para ti. O recurso da oração, verso 13. O remédio da oração, verso 14 a 16. E o poder da oração, verso 17 ao 18. Tá? Então, o recurso da oração, o remédio da oração, o poder da oração. Vamos caminhar no texto? O recurso da oração, verso 13, aqui diz: alguém entre vós está aflito? Ore. Acho que dispensa explicação, né? Bem claro. Alguém está contente? Cante louvores. Então aqui, Tiago é muito claro. Se nós temos situações desafiadoras, a gente deve fazer o quê? Confiar nas riquezas? Não. Se irá? Não. Ser impaciente? Não. A gente tem que fazer o quê? Orar. Se as coisas estão mais tranquilas, a gente deve fazer o quê? Orar também, só que louvando. Porque o louvor é uma oração. Então, em toda e em qualquer circunstância, seja desafiadora, seja amena, nós temos que ter uma vida de oração, seja de gratidão, seja de clamor. Então, oração é um recurso nas provações, porque o contexto todo da carta é de provações. Nas provações, nós devemos orar, a oração é um recurso. E aí, nós já podemos aplicar para nossas vidas. Enquanto perseveramos com paciência, a oração é um recurso adequado no sofrimento. O texto anterior fala a respeito de jurar de maneira indevida, usar as palavras de maneira indevida em situações nas quais nós estamos impacientes. Então, em vez de falar o que não deve, inclusive talvez até agredir com as palavras, ou blasfemar, ou murmurar, o que nós devemos fazer é orar. Esse é o recurso. Aí eu deixo essa pergunta. E se em vez de murmurar, nós orássemos? Porque de qualquer maneira, nós estamos preocupados, ou chateados, ou contrariados, ou descontentes. O que a murmuração vai ajudar a gente? Ah, pastor, mas desestressa. Eu já vi gente, por exemplo, que tinha hábito de falar a palavra chula, porque falava que quando falava, desestressava. Pode até ser que isso aconteça. É aquela hora que a gente engole, mas a vontade é soltar. Mas isso é só uma questão das nossas emoções. É só uma vazão para as nossas emoções. No que isso nos ajuda? Ajuda porque eu me sinto mais aliviado. Ajuda porque eu me sinto aliviado. Às vezes aquela pessoa quando está nervosa fala para os cotovelos, né? Ajuda porque eu sinto aliviado. Sinto aliviada quando eu faço isso. Tá, você se sente aliviado, aliviada nas suas emoções. Mas no problema em si, resolve o quê? Nada. Não resolve nada. Sendo que, inclusive, pode até gerar mais problemas. Não resolve nada. É só um escape emocional. Então, o que eu estou dizendo aqui é: que tal a gente atacar o problema com um recurso que funciona, em vez só de tentar amenizar as nossas emoções? E detalhe, quando nós oramos, a oração também trabalha as nossas emoções, sabia? É verdade. Se você está chateado com alguém, ora por essa pessoa. Eu acho muito difícil uma pessoa continuar chateada muito tempo por uma pessoa pela qual ela está orando. Talvez no começo ela fique. E ore assim com uma vontade. Mas com o tempo, à medida que você vai orando, a raiva vai passando. A tristeza, enfim, o descontentamento que você tem com aquela pessoa vai passando. Pelas circunstâncias é a mesma coisa. Então a oração, ela mexe com as nossas emoções também. Inclusive tem uma série de estudos médicos que provam isso que eu estou falando. Tá bom? Tudo bem que a base do meu argumento é a palavra de Deus, não são estudos médicos, mas está cheio de estudo médico e científico que mostra que a oração
traz benefícios para as emoções humanas, inclusive para o próprio corpo humano, tá? Então, e se em vez de murmurarmos, nós orássemos? Porque a oração é um recurso aqui, muito importante. Então, a primeira coisa da oração, que nós estamos vendo que ela é um recurso. Nós vamos para o segundo aspecto da oração, o remédio da oração. Eu vou explicar, e aqui eu vou precisar fazer um parêntese explicativo para te ajudar com alguns versos aqui bem complicados, e que geralmente as pessoas se embananam ou têm dúvidas. Mas a partir dessa explicação, depois nós vamos para a aplicação, tá bom? Então vou pedir um pouquinho de paciência para você. A minha ideia é ajudar. Talvez você nunca teve essa dúvida, não se preocupe com isso, mas a gente não pode dizer o mesmo de todas as pessoas, né? Tem pessoas que têm, e a minha intenção é poder abençoá-las também, tá? Então aqui nós vamos ver o remédio da oração, e nós vamos acompanhar do verso 14 ao 16. Vai comigo aí. Aqui diz: algum de vós está doente? Seguindo, né, a pergunta anterior, chame os presbíteros da igreja para que eles orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Aqui vocês já estão vendo que começa a dúvida, né? Mas eu vou seguir. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Eu vou trabalhar duas dúvidas que geralmente se tem nesse texto. A primeira, a questão do motivo pelo qual a pessoa está doente aqui. Talvez você nunca ouviu o que eu vou dizer, mas a partir do momento que eu for caminhando aqui com o texto, você vai perceber isso. Ou talvez você já teve essa dúvida, a gente vai poder trabalhar ela. A segunda coisa que eu vou trabalhar aqui é a questão da unção, tá? Talvez você tenha dúvida sobre isso. Tem igrejas que ungem pessoas, inclusive ungem enfermos. É certo isso? Isso tem alguma utilidade? Né? Então, eu acho que é propício para a gente também aprender a partir do texto. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é o seguinte, a questão da enfermidade. Então, aqui tem duas visões a respeito desse texto, do que Tiago está falando aqui. A primeira, como você está vendo, é que a oração é um recurso de fortalecimento. A oração é um recurso de fortalecimento. O que eu quero dizer com isso? Aqui, se essa leitura estiver correta, e ela é possível, Tiago, ao se referir a pessoas doentes, ele está falando de pessoas que estão adoecidas, enfermas, por causa de tribulações, de provações, de dificuldades que eles têm enfrentado, e isso fragilizou esses irmãos, ou de irmãos que estão enfrentando enfermidade em momentos de tribulação. Então, quando vai falar a respeito da oração aqui, é uma oração para pessoas que têm enfrentado enfermidades por motivo ou de desgaste, né, pelas provações, ou porque ficaram doentes. Só isso, pessoas que ficaram doentes. É possível essa leitura. E aí, nesse sentido, a oração era um recurso para aqueles que estão enfrentando a enfermidade por causa de situações diversas, de tribulação até situações da própria vida, né? Então, essas últimas semanas, nós temos tido muitos irmãos que têm enfrentado dificuldades na área da saúde. Inclusive, nós temos irmãos hoje que estão passando por isso. Nesse sentido, a oração da igreja, dos presbíteros, é um recurso para que essas pessoas possam ser curadas e ter um alívio de suas enfermidades. Tá bom? Então, essa é uma leitura possível. A oração é um recurso de fortalecimento, de cura para pessoas que estão passando por enfermidade. Essa, geralmente, é a leitura mais comum desses versos. Geralmente, as pessoas leem esses versos assim, tá? Mas tem uma segunda leitura, que é possível no texto, e agora você vai, talvez, perceber algo que você não tinha percebido, é de que a oração, nesse texto, é um recurso de restauração, não da saúde só, mas do pecado. É um recurso de restauração. Então aqui, a oração, nessa visão, é um meio de cumprir a promessa de cura para aquele que adoeceu por causa do pecado. Por causa do pecado. Então Tiago estaria lidando com alguém que ficou doente por causa do pecado dele, tá? Mas que confessa o seu pecado e tem a sua saúde restaurada, que é o que a gente vê aí no verso 15 e no 16. Da onde que se tira essa leitura?
Vamos voltar de novo e eu vou mostrando para você qual a base para essa leitura. Aqui ele vai falar no 14, algum de vós está doente, chama os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Olha o que diz no final do 15. Se, é um condicional, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Se houver cometido pecados, será perdoado. Aí talvez a gente leia aqui e fale assim, não, peraí, calma, não está falando que ele ficou doente por causa de pecado, está falando que se ele tiver cometido pecados, será perdoado. Mas aí, se a gente lê o 16, fica mais forte ainda. Olha o que diz. Portanto, confessais os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes perdoados. Não, para serdes curados. Então aqui ele conecta pecado, confessar pecado, com ser curado. Entenderam? Então o texto, ele também abre uma possibilidade para que essa pessoa aqui do verso 14, ela esteja enfermada por causa de pecado. E veja bem, tem algumas outras características aqui no texto. Aqui diz que se uma pessoa está doente, no contexto que eu estou explicando, ela deveria chamar os presbíteros. Diz aí no 14. Chame os presbíteros da igreja. Mas por que tem que chamar os presbíteros da igreja? Será que um irmão, uma irmã não pode orar para essa pessoa que está doente? Será que algum dos irmãos não poderia fazer isso? Então, não, se essa pessoa, de alguma forma, por seu pecado, trouxe algum tipo de impacto na vida da igreja. Então pode ser que essa pessoa, e a sequência no verso 19 e 20 parece trazer essa ideia, essa pessoa saiu da igreja, foi excluída da igreja ou criou uma conturbação muito grande na igreja. Porque no verso 19 e 20 fala disso, de você restaurar uma pessoa que se desviou. Então o texto, no seu contexto, abre essa possibilidade de uma pessoa que pecou, trouxe impacto para a vida da igreja, adoeceu por disciplina de Deus e nesse momento de enfermidade ela reconhece que pecou, ela então chamaria os presbíteros, alguém ligado a ela chamaria os presbíteros da igreja. Esses presbíteros iriam até ela confessaria o seu pecado. Olha, eu reconheço que eu pequei, reconheço do que eu fiz. Aí teria a questão da unção, que eu vou falar daqui a pouco. E aí haveria uma promessa da parte da palavra de Deus que essa pessoa seria curada. Olha que situação. Agora veja bem. Veja que aqui no verso no 15, diz se houver cometido pecados. Então uma coisa que a gente tem que pensar. Primeiro, nem toda doença é pecado, ou oriunda de pecado. A Bíblia não ensina que toda doença é oriunda de pecado. Tem muitos motivos pelos quais uma pessoa adoece. Ok? Só que uma delas pode ser pecado. E esse texto em tese estaria trabalhando isso. Uma pessoa que adoeceu por causa do seu pecado. Em algum momento, nessas provações, ela tomou uma decisão errada, agiu de maneira inadequada, pecou, ofendeu a comunhão com o corpo de Cristo, e aí adoeceu. Em decorrência disso, era necessário que os líderes da igreja fossem até essa pessoa, orassem por ela confessasse o seu pecado, abandonasse o seu pecado para que pudesse receber a oração e ser curado. Esse é o contexto. Então aí nesse sentido, a oração seria um recurso de restauração. Talvez vocês perguntem, pastor, e aí, qual das duas? São possibilidades de leitura. Tá? Eu não sei se você já leu esse texto a partir dessa perspectiva, mas eu não inventei isso. Tem muitos bons comentaristas que trabalham nessa linha de que é possível que esse texto esteja falando da oração como um recurso para a cura de alguém que reconhece o seu pecado e abandona ele, e por isso recebe a cura do Senhor. Mas também há a situação de pessoas que adoecem não necessariamente porque cometeram um pecado contra a igreja, né? Um pecado mais grave, mas adoecem por N situações. E aí, nesse caso, poderiam contar com a oração. Bom, existem essas duas possibilidades. Nós temos que pensar no texto a partir delas. A segunda coisa que eu quero falar é a questão da unção.
Isso também levanta muita dúvida. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Tem igrejas que ungem. Eu já conheci até pastor batista que ungia pessoas. Pastor, só unge? Olha, acho que ninguém aqui nunca me viu ungir ninguém, né? Mas tem gente que unge. Como é que é isso aí? Mas de onde que você está tirando isso, pastor? Eu estou tirando do texto. Aqui diz, verso 14: chama os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele, o enfermo, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então, enfim, tem muitas coisas que nós poderíamos pensar sobre isso, mas eu vou dar as leituras que geralmente se dá aqui. O primeiro deles é o uso simbólico. Tem muitos pastores que não são de linha pentecostal, neopentecostal, que ungem a partir dessa perspectiva. Então, eles não acreditam que o óleo que é utilizado para unção lá, ele tem alguma coisa especial, é só um símbolo. Deveria ser um símbolo, o óleo em si, um elemento utilizado para simbolizar o poder de Deus na cura. É a ideia do Espírito Santo de Deus vindo sobre a pessoa e trazendo cura. Alguns fazem isso. Tá? Uma outra visão aqui, e tem muitos comentaristas que caminham nessa linha, é o uso medicinal. Ou seja, o azeite naquela época, ou o óleo de ungir naquela época, era um remédio. Então, o que significaria aqui esse texto é, se alguém está doente, dá remédio e ora por ele. Naquela época era o óleo de unção, hoje em dia é o paracetamol, é o diclofenaco, né? Enfim, o remédio, a amoxicilina, o remédio que a pessoa vai ter que tomar. Então você dê remédio para a pessoa, ore por ela e espere a cura. Uma terceira visão que geralmente é tida aqui é o uso didático, ou seja, o elemento ele tem um uso didático para ensinar o encorajamento, conforto e fortalecimento dos líderes para o crente enfermo. Então, qual é a visão aqui didática? Assim, naquela época, eles tinham essa prática de ungir, era uma prática dos tempos bíblicos. Inclusive, se depois vocês quiserem dar uma olhada, duas referências, é Levítico 14:18 e Marcos 6:13. Levítico 14:18 e Marcos 6:13. Então, naquela época, nos tempos bíblicos, eles tinham essa prática, mas era uma prática cultural religiosa. A gente não tem mais essa prática. Tanto que muitas práticas do Antigo Testamento já não tem na época do Novo. E aí, à medida que o Evangelho vai alcançando povos não judeus, outros costumes vão sendo adicionados. Então, a gente não tem essa prática hoje. Então, o ponto aqui, em vez de ungir, é muito mais entender o que significa. E por isso que é didático, porque o ato, ele ensina algo. Então, o que seria isso? No contexto, o ungir, ele significaria o ato de encorajar uma pessoa enferma, trazer conforto e fortalecimento para essa pessoa. E aí, isso é feito pela liderança. A liderança vai, representando a igreja, até essa pessoa. Veja que eu nem estou trabalhando com as duas possibilidades de ser só doença por doença ou doença por pecado. E diferente da situação, os líderes iriam lá levar encorajamento, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, né, de esperança para aquela pessoa que está enfrentando uma enfermidade. E da mesma maneira que antigamente se levava o óleo para ungir, hoje a prática cultural é outra, o mais importante é poder fazer isso. E tem uma última que, enfim, é praticado por católicos e, de certa forma, é praticado por neopentecostais também, tá? Que é o uso místico, que é um uso sacramental. Então, os católicos eles têm a prática da extrema unção. O que é extrema unção? Quando a pessoa está bem enferma, com grave risco de morrer, chama-se o padre ou o sacerdote, vai até esse enfermo, seja no hospital, seja na casa da pessoa, onde a pessoa estiver, e se unge esse enfermo. E por que é chamado de extrema unção? Porque é a última unção, é a extrema, é a do final. Extrema no sentido de término. Entendeu? Então aquela é a última unção que a pessoa vai ter antes de morrer. E eles acreditam que essa unção, ela tem poder para ajudar a pessoa a ter os seus pecados perdoados. Inclusive, pode até executar milagres na vida da pessoa. Essa visão acredita que o óleo, ele tem poder em si de fazer alguma coisa na pessoa. E as igrejas neopentecostais, que são muito comuns no Brasil, têm a mesma visão, um pouco diferente. Porque eles acreditam que um óleo ungido, se aplicado a uma pessoa, pode trazer cura. Porque esse óleo ele tem um poder místico. Ele é consagrado. Ele tem um poder, uma santidade em si mesmo.
Entende? A abordagem que eu tenho utilizado é a terceira. Conheci já pastores que utilizam a abordagem simbólica, a primeira. Outros que vão caminhar para a questão medicinal, né? Então vá tomar seu remedinho, ore e espere no Senhor. Se a pessoa acha que essa prática cultural da unção da Bíblia deveria ser aplicada hoje, um pastor, um líder, ele cairia talvez na primeira, né? Mas me parece que seria muito mais um símbolo que mostra qual deveria ser a nossa disposição de coração e postura. A pessoa pode achar, não, pastor, mas não importa, está escrito aqui que é para ungir. Se está falando que é para ungir, então é para ungir. Tudo bem, não tem problema. Se a pessoa acha que tem que ungir, né? Então chama o pastor que unge. Eu não tenho óleo de unção, tá bom, em casa. Eu não tenho óleo, enfim, desse tipo. Vou orar pela sua vida. Até o momento é isso. Mas tem tido essas posições, tá? E aí, tem muita gente que às vezes vai na igreja querendo ser ungido, né? Aqui não vai ser ungido. A gente não vai ungir ninguém aqui, tá bom? Eu já vi pessoas, por exemplo, que têm uma disposição de coração, de pedir oração, como se a oração fosse uma unção, né? Também extrapola o texto. Então, vamos fazer uma oração aqui, pastor, para abençoar, né? Não que uma oração não abençoe, né? Óbvio, a gente pode orar para abençoar, não tem nenhum problema, mas me parece uma visão muito mística da oração, né? É como se a oração fosse fazer um descarrego ali naquele lugar e limpar, e agora os caminhos estão abertos, vai ser bênção. Eu não sei se você sabe, eu creio que vocês na verdade sabem, a minha oração não é mais especial que a de vocês, né? Porque quem vai ouvir e responder, né, é a mesma pessoa, é muito mais a disposição de coração. Bom, a partir disso, dessas posições aí, o que a gente pode aplicar na nossa vida? Nossa, pastor, nunca tinha ouvido falar disso. Então, vamos pensar então, aplicações. Meus irmãos, nem toda enfermidade é oriunda do pecado. Nem toda. Então eu estou com os meus desconfortos aqui. Bom, eu sou pecador, mas eu não acho que seja por isso. Se for, que o Senhor me mostre para que eu possa abandonar esse pecado e não continue doente. Mas nem todas são. Algumas enfermidades não são, mas algumas são. Né? Então não estou dizendo que esse texto seja necessariamente isso, mas a Bíblia mostra que o Senhor disciplina seus filhos. 1 Coríntios capítulo 11 fala disso. Pessoas que estavam participando da ceia de maneira indevida e algumas delas estavam doentes e outras que tinham morrido. Então tem doenças que são oriundas de pecado, sim. Mas o ponto aqui nesse texto, a gente olhar, é que a gente não é chamado para avaliar isso na vida das outras pessoas. A gente não é chamado para ficar olhando, o pastor está doente, eu acho que é pecado, hein? Não. Ou a irmã está doente, eu acho que é pecado, hein? O irmão está doente, eu acho que é pecado, hein? Não, a gente não é chamado para isso. A gente é chamado para orar pelas pessoas, mesmo aquelas que estão enfermas por causa dos seus pecados. Indiferente. É Deus que está lidando com ela, não é a gente. Então a gente vai orar. Quem vai responder é Deus. Entende? O que nós devíamos fazer é avaliar na nossa vida se estamos doentes por causa de pecado. Aí a gente precisa fazer isso. E, se necessário, confessar o pecado para sermos curados. É isso que a gente tem que fazer. Então, se um irmão ou uma irmã está doente, não pensemos, é pecado. Não, Deus sabe se é pecado, se não é pecado, se é porque nós vivemos um mundo em que o pecado trouxe a enfermidade, né? Tem isso também. Indiferente, nós vamos orar pela vida das pessoas. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos orar por todos os homens. 1 Timóteo capítulo 2. Temos que orar por todos os homens. Os que pecam, os que não pecam, não. Todo mundo peca, né? Mas os que não estão doentes por causa de pecado. Indiferente. Está doente por causa de pecado? Não está. Algumas pessoas diriam, lá em 1 João diz que eu digo que orem por todos os homens, menos por aqueles que pecam para a morte, que é um texto difícil também. O que é o pecado para a morte ali, né? É idolatria? Eu já ouvi alguns falarem, o contexto parece trazer essa ideia. É negar o Espírito Santo? Então, João está trabalhando que parece que alguns pecados são para a morte. Mas aí, no próprio texto aqui também, tem uma questão.
fala de salvação. Fala de salvação no texto. Então, essa salvação é uma salvação necessariamente da nossa alma, né? A oração da fé, verso 15, salvará o doente. Salvar nem sempre é do inferno. Salvar pode ser a nossa integridade física também. Salvar de uma doença é um livramento. Porque se for assim, esse enfermo, se a salvação aqui é para perdição, então esse enfermo estava indo para o inferno. Aí a situação fica mais grave ainda, né? Se a gente lê desse jeito. Então é uma situação desafiadora esse texto. Mas seja como for, oremos por todas as pessoas, indiferente se elas estão doentes por causa dos seus pecados ou não. Agora, se por acaso, ao avaliar as nossas vidas, nós vejamos que estamos doentes por causa do nosso pecado, esse texto nos encoraja a reconhecer o nosso pecado, confessar o nosso pecado e abandonar o nosso pecado, para que nós possamos ser curados. Tem esse recurso. Para que eu vou morrer fisicamente por causa de um pecado que eu posso confessar e abandonar? E o responsável sou eu, né? Correto? Então eu posso mudar. É possível. Se esse texto estiver indicando que a pessoa que está doente por causa do seu pecado, que traz um forte indício, há uma solução. Ela pode chamar os presbíteros, não pode? Alguém pode chamar os presbíteros para ela? Ela pode confessar os seus pecados? Ela pode ser curada. Para que ela vai morrer então? Entende? Então há a saída. Então, em vez de nós ficarmos, né, nossa, eu estou doente por causa do meu pecado. Tá vendo? Eu sabia. Fulano está doente. Não. Confessemos os nossos pecados e sejamos curados. Segunda aplicação. Com que frequência confessamos os nossos pecados? Essa é uma pergunta importante. Porque aqui no 16 diz, confessai os vossos pecados para o pastor. Está escrito isso aí? Não. Está escrito o quê? Uns aos outros. E aí a segunda pergunta. E a quem? Não, eu confesso meu pecado, eu e Jesus. O que eu faço com o verso 16 então? Quando eu peco, eu converso só com Jesus. Mas aqui no 16 está dizendo que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros. E o confessar, aqui provavelmente no contexto, são pessoas que pecaram umas contra as outras, porque há uma série de problemas de relacionamento aqui na carta. Mas de qualquer maneira, nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. O evangélico ele tem um sério problema com a chamada confissão auricular, que é uma outra doutrina do catolicismo romano. É uma doutrina que diz que o padre tem poder de perdoar pecados. O padre e o bispo têm poder de fazer isso. E aí a gente diz, de onde já se viu um ser humano perdoar pecados? Que horror! De onde já se viu isso? A Bíblia não ensina isso. De fato, a Bíblia não ensina que homens têm poder para perdoar pecados. Mas a Bíblia também não ensina que eu não devo confessar os meus pecados ao meu irmão ou à minha irmã. Ela também não ensina isso. Entendeu? Pastor, mas eu tenho que confessar para ser perdoado? Mas aonde aqui no texto está dizendo que você tem que confessar para ser perdoado? Aqui não diz isso. Olha o que diz o verso 16. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Então você não vai confessar para ser perdoado, você vai confessar para ser curado. Curado. Então são situações em que o pecado está afetando a nossa vida. E nós precisamos confessar para abandonar. E nós precisamos de pessoas agindo nas nossas vidas. E aqui fica a pergunta, com que frequência nós confessamos os pecados e a quem? Porque se eu confessar o meu pecado para uma pessoa que não vai me desafiar a abandoná-lo, provavelmente eu vou confessar hoje e amanhã eu estou agarrado nele de novo. Entende? E é interessante que muitas das vezes, pensando até mesmo no verso 14, os líderes da igreja nunca são um recurso para se confessar pecados. As pessoas não procuram os líderes para poder conversar e falar dos seus pecados. Abrir o seu coração e falar, olha, eu tenho essa dificuldade. Eu luto com esse pecado. Eu preciso abandoná-lo. Isso está fazendo mal para a minha vida. E se eu continuar nesse caminho, eu vou ser destruído. Eu preciso mudar. Me ajuda. Ora por mim. Aqui também não está falando que a pessoa com a qual a gente confessa vai resolver o nosso problema. Aqui diz que ela vai orar com a gente. E isso vai nos trazer cura. Olha que coisa boa. Então não é confessar para que a gente possa ir e levar um receituário para casa. Você tem esse pecado?
Então, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Não. Pode ser que a pessoa direcione a gente, seja uma bênção, mas aqui é confessar para orar e ser curado. Porque quem vai agir na nossa vida é Deus, porque é Deus quem perdoa pecados, é Ele quem cura. Entendeu? Então, nós temos que pensar com que frequência nós confessamos os nossos pecados e a quem. Se não confessarmos, como esperamos ser curados? Note que o texto não diz. No texto diz curados e não perdoados. Esse é um detalhe importante nesse texto. Muito importante. Uma outra aplicação que a gente pode tirar, a oração da igreja, muitas vezes, por meio de sua liderança, é um recurso de Deus para as enfermidades. Oração é remédio. Sabia? É verdade. E aqui, em específico, uma oração que envolve a liderança da igreja. Assim, se você quiser compartilhar com um irmão, uma irmã da igreja para estar orando contigo, pode compartilhar. Não tem nada. Esse texto não está dizendo que você não possa fazer isso. Compartilhe. Mas que tal envolver a vida da liderança na sua vida? Para que possa estar contigo em oração te ajudar. Esse texto convida a isso. Convida a isso. São pessoas que estão enfrentando enfermidades difíceis. Parece que pelo tom do texto no leito de morte. Ou numa situação bem grave. E tem se considerado a intervenção por meio da oração da liderança. O verso 14 fala presbíteros da igreja. Presbíteros são os líderes, pastores ou líderes. Então, a igreja é um recurso de Deus na nossa vida. Não negligenciemos esse recurso que Deus tem nos dado. Não negligencie a vida de oração da igreja como recurso de Deus na sua vida. Não negligencie a liderança da igreja como recurso de Deus na sua vida. É um recurso que Deus tem nos dado. E a gente tem que fazer uso. É muito importante. Vamos ver então agora o poder da oração, verso 17 a 18. Aqui, meus irmãos, nós vamos ver que não existem super-heróis espirituais. Existem homens e mulheres que oram. Verso 17 e 18. Elias era humano e frágil, como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Ou seja, um homem como nós fez algo que só Deus pode responder. Quem fez foi Deus, não foi Elias, mas Elias foi o instrumento de Deus para que isso acontecesse. Não é? Então o texto aqui bem claro, Tiago coloca, frágil como nós. Então Elias não era um super homem, um super-herói espiritual. Ele era como nós, frágil, limitado, pecador. Tanto que, para mim é uma grande prova disso, né? Em Reis. Assim que ele tem um embate com os profetas de Baal, qual a primeira coisa que ele faz? Ele entra lá no palácio, entra na sala do trono, coloca o dedo na cara do rei e da esposa dele e fala, vocês vão morrer, vocês vão sair daqui, Deus vai acabar com vocês. É isso que o texto diz? O que o texto diz é, ele fugiu, porque Jezabel queria matá-lo. E ele foi se esconder dentro de uma caverna. Gente, Deus usou o homem de maneira clara ali no sacrifício para mostrar que Deus era o verdadeiro Deus de Israel. E depois ele matou todos os profetas de Baal no texto. Pensa bem, você está por cima da carne seca, né? Assim, você está no hype. Agora deixa comigo, eu vou levar no peito. Vou chegar, vou matar o rei, vou matar a rainha, vou tomar o poder. A partir de agora é o verdadeiro Deus que manda aqui. Não. Diz que Jezabel queria matar ele, o homem fugiu. Não existem super-heróis espirituais. Isso daí não existe, gente. Nem a Bíblia fala isso. Aplicando para as nossas vidas, a única medida de diferença entre nós e os heróis da fé, que você depois pode dar uma olhada lá em Hebreus 11,
é o exercício da fé. O que muda entre Elias e nós é a confiança que ele teve em Deus. E isso pode ser visto pela sua oração. Então, nas provações, nós não precisamos ser super-heróis espirituais. O que nós precisamos é ter fé e orar com fé. A oração, ela tem muito poder. Não por causa de quem ora, mas por causa de quem ouve. Por causa de quem ouve. Então, não há diferenças. Respondemos a primeira pergunta, né? Como enfrentar as provações? E a resposta é oração. Vamos ver a segunda pergunta, como reerguer-se nas provações? Aqui o contexto é de um irmão ou uma irmã que passou por muitas provações na carta e com certeza nessa caminhada com Cristo caiu, se desviou. Infelizmente cometeu um erro que afastou essa pessoa da comunhão com Cristo. Ela deixou o Evangelho, deixou o corpo de Cristo, deixou de caminhar com Jesus. Mas essa pessoa ainda está viva, tem esperança para ela. E ela ainda está passando por provações. Então esse texto vai mostrar como reerguer-se nas provações. Então, meus irmãos, aqui nós vamos ver que a perseverança na caminhada, ela requer oração. Não queira eu e você caminharmos a vida cristã sem oração, não. De jeito nenhum, a gente vai cair. O que está escrito no verso 19 e 20, mais cedo ou mais tarde vai ser a realidade da minha vida ou na sua. Tá? Porque nós não somos seres humanos, não somos super-heróis, né, espirituais, não somos super seres humanos. Somos frágeis. E a diferença de Elias para a gente é o quê? É a confiança em Deus e a confiança na oração. Então, se não tivermos oração muito clara como algo para as nossas vidas, vai ser muito difícil, se não impossível, perseverar. E da mesma maneira, meus irmãos, reerguer-se, voltar a caminhar com Jesus, é possível a partir do reconhecimento da verdade. A gente precisa reconhecer a verdade. E é o que a gente vê aí nos versos finais da carta. Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade, então existe desviado na Bíblia, tá bom? Desviar da verdade. Se algum de vós se desviar da verdade e alguém reconduzir ela, então ela se desviou e alguém foi e levou para o caminho de volta. Sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrará uma multidão de pecados. Eu gostei muito dessa frase do comentarista Robert Nichol. Ele diz algo interessante. Era tão fácil naquela época quanto é agora desviar-se da verdade que é Cristo. Então não era mais fácil desviar antes. É tão fácil quanto hoje. E não é mais fácil hoje. Era tão fácil quanto antes. Sempre foi fácil. Difícil é perseverar. Desviar não é difícil. O nosso coração já se inclina para isso. Não precisa de tanto esforço para se desviar. Correto? Então, era tão fácil naquela época quanto é agora desviar-se da verdade que é Cristo. Não é tão complicado. Aqui nós vemos duas verdades, meus irmãos, aplicando esse texto para as nossas vidas. Esse texto nos lembra de que é possível se desviar da verdade, primeira, e é possível retornar a ela. Esse texto mostra essas duas verdades para a gente. Então, às vezes, os crentes ficam assim, não, imagina, eu? Abra o olho. Cuidado. Por quê? Porque aqui no verso 19 tem um se. Se tem um se, é porque é possível. Correto? Não está aí no seu texto? Se desviar da verdade. É possível. Se algum de vós se desviar da verdade. Então, algum de vós, ele está falando com o incrédulo? Ele não escreveu para o incrédulo, ele escreveu para crente. Não é? Ele está falando com o crente. Então, quer dizer que é possível que algum crente se desvie. Mas também é possível que algum crente seja reconduzido, que é o que diz aí. E alguém o reconduzir a ela. Ela o quê?
A verdade. Porque a pessoa se desviou do quê? Da verdade. E ela vai ser reconduzida ao quê? À verdade. Simples, não é complicado. Então aqui esse texto mostra duas verdades importantes para a gente lembrar. Primeiro, é possível se desviar da verdade. Segundo, é possível ser reconduzido a ela. É possível, o texto coloca isso. Estas, pensando numa próxima aplicação, dependerão do nosso coração. Do nosso coração. Tanto em se desviar ou não, então a gente tem que estar atento com o coração que pode se desviar ou não, quanto em reconduzir o desviado ou não. Entenderam? Então vai depender do nosso coração de se desviar ou não, ou do nosso coração em reconduzir alguém que se desviou à verdade ou não. Existem essas duas posições, tanto em se desviar quanto em reconduzir, porque o verso 19 deixa claro isso, desviar e reconduzir. Entenderam? Tá claro? Então é possível se desviar, mas também é possível reconduzir. É possível. Mas aí eu sei que na cabeça dos irmãos, até mesmo pela boa doutrina que essa igreja sempre teve, mas crente desvia? Da onde isso? Que é a dúvida, né? Então, calma, o texto ele não está explicando isso. E aí que começa a coisa, porque na nossa cabeça a gente fica, crente desvia, crente não desvia, é possível desviar, é possível não desviar, enfim, nós temos trabalhado com o conceito doutrinário bíblico de que não. Mas aí seriam outros textos, eu não estou trabalhando isso. Mas, meus irmãos, quando eu vejo textos como esse, que são muito claros em relação à possibilidade, o texto é muito claro. Para dizer que não é possível aqui, tem que dar uma piruleta gigantesca. Quando eu chego em textos como esse, eu tenho uma abordagem mais prática e pastoral. Apesar de entender que a doutrina é importante, a gente precisa estudar ela. Que é essa próxima aplicação. Vamos trabalhar com os fatos, tá bom? Com o direcionamento do texto. A Bíblia, muitas das vezes, ela não tem a preocupação de explicar para a gente os nuances. E aí, é aquela questão, no que a Bíblia não explica, a gente confia e fica quietinho e crê. É assim. Né? Não é que a gente é ignorante, longe disso. Mas é porque Deus, ao nos dar a palavra de Deus, não tinha intenção de explicar tudo o que acontece no universo. Né? A intenção não era essa. Então, se Ele não deu todas as informações, não sou eu e você que vamos descobri-las. Né? A gente vai ficar com a palavra de Deus. Mas a gente tem que trabalhar com os fatos bíblicos. E o primeiro deles é que a apostasia é um fato bíblico. Ela é um fato bíblico. Tem muitos textos que falam disso. Eu não vou trabalhar eles aqui porque não é a finalidade. Mas a apostasia é um fato bíblico. Tá? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. O problema que muitas das vezes causa incômodo no nosso coração é que nós acompanhamos um debate que ele está tratando a respeito da natureza espiritual do desviado. A gente fica pensando, mas qual é a natureza espiritual dessa pessoa desviada? Ela é o quê? É isso que eu quero dizer. Natureza espiritual, eu quero dizer o quê? Mas essa pessoa que se desviou, ela é o quê? Ela é crente, ela não é crente? Bom, aí é um outro ponto, porque a gente vai ter que meditar a respeito da natureza dessa pessoa. Tá? Mas para que essa percepção não nos atrapalhe a leitura, para seguir o fluxo do texto, o que a gente tem que fazer é o que eu proponho aqui. A melhor medida é a restauração e não a auditoria espiritual. O que eu quero dizer com isso? Em vez de a gente ficar fazendo uma auditoria espiritual na vida da pessoa, para dar um laudo de se ela é crente ou não, vamos trabalhar com o que o texto está trabalhando. E o texto aqui está trabalhando com a possibilidade de restauração. Foquemos nisso. Ela era crente, estava em desobediência e vai retornar? Amém. Que bênção. Ela nunca foi crente e está retornando, então na verdade ela está convertendo. Amém também, olha que bênção. Ela está indo para a verdade. Tudo bem que aqui o texto, ele tá vendo não tanto o coração da pessoa, se ela era crente ou não, mas muito mais a questão prática. Uma pessoa estava no meio do corpo de Cristo, ela saiu. Ela não está mais. O autor aqui ele não está perguntando ou preocupado, a pessoa era crente, ela não era, ela confessou mesmo, não confessou. Ele não está trabalhando nessa perspectiva. Ele está muito mais preocupado se de fato a pessoa está ligada ao corpo de Cristo, faz parte do corpo de Cristo, está unida ao corpo de Cristo ou não. E parece que aqui no texto é claro de que não. Entende? Então essa pessoa tem que ser reconduzida. Última. Lembre-se,
A graça perdoadora de Deus no Evangelho é maior do que qualquer quantidade de pecados. Ele é maior. Então é diferente. Quantos pecados? A graça perdoadora de Deus no Evangelho é maior. Muito, muito, muito maior. Olha o que diz aí. Aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. A graça perdoadora de Deus em Cristo é maior do que qualquer quantidade de pecados. É o que a Corrie ten Boom diz no livro Refúgio Secreto. Não há abismo profundo o suficiente no qual Cristo não possa estar lá. Não há. Sempre há a possibilidade de ser reconduzido à verdade. Enquanto houver vida, há. E nós temos que trabalhar com essa perspectiva. Porque essa é a perspectiva de Tiago. E ele está fechando a carta aqui, trazendo esperança para irmãos que no meio dessas provações, desses testes que Deus está permitindo na vida deles, eles caíram muitas vezes. Eles erraram muitas vezes. Eles desanimaram e abandonaram os caminhos de Deus. Ele fecha a carta com esse chamado da igreja. Seja pela oração, pelo investimento, em ir, enfim, tem muitos contextos diferentes, mas seja como for, esse chamado da igreja de ser um instrumento de reconciliação dos homens com Deus. Porque nas provações, o mais fácil é falhar. O mais fácil é falhar. E sabendo disso, Deus nos oferece o perdão e a restauração. Meus irmãos, a perseverança paciente pode ser sustentada pela oração e a restauração espiritual pelo reconhecimento da verdade. Quero convidar você a se agarrar a duas verdades, meus irmãos. Jesus Cristo é o nosso intercessor. Eu e você devemos orar, mas muitas das vezes nós falhamos nisso. Saiba que Cristo ora por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele intercede por nós. Ele intercede por mim, intercede por você. E isso deve ser um encorajamento para que nós continuemos perseverantes. Ore, porque Cristo ora por você. Se Cristo ora por você, você também deve orar. Eu devo orar. E além de ser o nosso intercessor, Ele também é o nosso restaurador à presença de Deus. Ele pode vir e nos reconduzir à verdade. E isso traz muita esperança ao nosso coração. Se você conhece pessoas que não estão mais nos caminhos do Senhor, ore por elas. Por isso que na igreja eu encorajo, e sempre, vira e mexe, várias situações eu fiz isso, encorajo a orar por essas pessoas. Nós não temos mais a comunhão íntima com elas, mas isso não nos torna inimigo delas. Nós podemos orar por essas pessoas. E dentro das portas que Deus abrir, nós podemos falar com essas pessoas. Volte para o caminho da verdade. Cristo é verdade. Deus deseja mudar a sua vida. Se Deus nos permitir ter a alegria de termos sucesso nisso, porque é Ele que vai fazer, meus irmãos, nós vamos cobrir uma multidão de pecados.